Ele nos dá mais uma vez podermos estar aqui juntos para louvar e engrandecer o nome dele. Confesso para os irmãos que eu estou mais nervoso pela primeira vez. A primeira vez eu estava bem nervoso, mas hoje eu confesso que estou um pouco mais nervoso, porque é um culto muito especial, um dia muito especial, em particular também o aniversário de Samuel. Tivemos algumas atividades durante a semana em prol disso, o que comprometeria o tempo de meditar na palavra, mas graças a Deus, Deus nos deu tempo suficiente para que pudéssemos meditar na palavra que estava proposto de compartilharmos com a igreja aqui hoje pela manhã. O Ademilson, na hora do louvor, ele falou algo sobre o tanto que o inimigo luta para distorcer completamente o sentido de coisas que são sagradas. E no Natal, a figura que aparece primeiro para as nossas crianças, infelizmente para alguns adultos, é um velho senhor, de barba branca, de roupa vermelha, gorro vermelho e seus outros personagens, quando na verdade o personagem principal do Natal, que nós deveríamos comemorar no Natal, seria o nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos assim um braço muito forte do inimigo distorcendo. Na Páscoa não é diferente. Quando a gente fala em Páscoa, se formos entrevistar crianças, Camila, no fundo musical, por favor. Se formos entrevistar crianças nesse sentido, também posso falar que a grande maioria das crianças a primeira coisa que vão lembrar é do coelho, da Páscoa, que não faz sentido nenhum na mente de um adulto, de uma pessoa racional. A primeira coisa que vão nos reportar é coelho, é chocolate, é ovo de chocolate. Uma demonstração clara do tanto que o inimigo luta para distorcer essas celebrações importantes. Por algum tempo na minha vida eu enxerguei essas celebrações como uma data meramente comercial. Eu pensava assim, que o povo usava a data para vender. O carro-chefe da Páscoa é o chocolate. As indústrias de chocolate não dão conta de produzir a demanda, produtos que a época demanda. Eu sempre pensei que era uma data comercial. Mas enquanto nós vamos fazendo a Bíblia, nós vamos ver que Deus ordenou ao seu povo que comemorasse a Páscoa. E é dentro desse tema que nós vamos falar hoje, sobre Páscoa, a verdadeira Páscoa, e na evolução da Páscoa até os nossos dias. Gostaria de trazer para a meditação de Deus a nossa mensagem, 1 Coríntios, a mensagem do Senhor está em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Versículo 7. A versão está um pouco diferente, mas vamos pegar Alimpai-vos. Agora, a versão melhor. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Algumas versões no final falam, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, contextualizando esse versículo, são mensagens de Paulo, na igreja de Corinto, uma igreja que estava em Corinto. Corinto é uma cidade da Grécia, uma cidade popular da Grécia, e uma cidade pagã. Tinha uma deusa, um importante templo erguido a Afrodite. Hoje esse
templo está em ruínas, está em ruínas, tinha um importante templo erguido a Afrodite, simbolizando a diversidade, o amor à vista do mundo. Então a igreja estava sofrendo, naquela época, intervenções do mundo dentro da igreja. Pessoas com práticas mundanas, pagãs, dentro da igreja, e Paulo se sentiu na obrigação de deixar essa mensagem para a igreja de Corinto. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como vós sois sem fermento. Mas nós vamos focar, e eu gostaria que a igreja lesse para mim, não sei se é uma vírgula, se é um ponto, do ponto para frente. A igreja poderia ler comigo no 3. 1, 2, 3. Porque em Cristo nossa Páscoa já foi sacrificada. Amém? Porque Cristo nossa Páscoa já foi sacrificada. Quando nós vamos ao contexto da Páscoa, primeiro a gente precisa entender o que é Páscoa. A Páscoa é uma palavra originária do hebraico. Eu não sei a pronúncia correta, mas se não me engano é Pesach, com CH no final. E o significado dessa palavra é passar sobre. E nós vamos entender por que o significado é passar sobre, passar por cima. Voltando atrás da história para entendermos a instituição da Páscoa. A Páscoa foi instituída lá no Egito, o povo hebreu. O povo de Deus, o povo de Israel, se viu obrigado, em determinada época, a descer para o Egito, por causa da fome que estava na terra. E no Egito fizeram a morada e se instituíram no Egito. Passou-se anos, um faraó que já esquecera dos benefícios que o povo de Deus já tinha trago para o Egito, através da vida de José. Os irmãos devem conhecer bem a história. Esqueceu daquilo, sentiu-se ameaçado politicamente, porque era uma nação forte que crescia no meio do Egito. O Egito era uma potência mundial à época, e se um povo crescesse de forma desordenada ali naquele meio, e se esse povo se organizasse contra o Egito, esse povo viraria o centro do mundo. Essa nação, essa nova nação, então viraria o centro do mundo. Então, esse faraó que esquecera tudo que Deus tinha permitido o Egito passar, o Egito experimentar por causa de José lá atrás, ele se esqueceu disso e tornou o povo de Deus escravo. O povo de Deus, o povo hebreu, passou a servir ao Egito de maneira forçada. O termo escravo já fala tudo, então é de uma maneira desumana, servia, e a partir desse momento de servidão, a partir do momento que o povo sofria dores, o povo começou a almejar uma libertação. O povo começou a esperar um libertador, tirá-los dessa miséria com que eles estavam vivendo no Egito, as mais diversas opressões. Faraó, por medo, instituiu um controle de natalidade, matando os homens. A gente sabe da história de Moisés, como foi, matando os homens. Isso, assim, foi um ponto alto da crueldade de Faraó, para com que aquele povo não crescesse e tivessem pessoas dispostas a sair, porque era um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele tinha medo, aquele povo servia e trazia benefício, porque é um serviço, uma mão de obra extremamente barata, ou quase zero. Então, esse povo trazia benefício, ele não queria abrir mão dos benefícios, mas também rigorosamente fazia um controle de natalidade para que esse povo não crescesse e
tornasse no futuro uma ameaça para o tão poderoso Egito à época. Mas o povo de Deus nunca ficou desamparado. Por mais que estivesse no Egito, passando por mais diversas opressões, Deus não desampara o povo. Naquela luta mais severa, Deus não te desampara, Ele não te esquece. Às vezes você está passando por um processo e você não vê a saída, mas Deus, eu te garanto que se você estiver na posição de servo de Deus, Ele já está planejando o seu escape. Amém? E não foi diferente com o povo no Egito. Deus planejou o escape. Veio Moisés, nasceu Moisés, na época que a natalidade estava sendo extremamente controlada. Deus dá uma estratégia, a mãe de Moisés, ela coloca ele no rio, num horário estratégico, tudo de uma forma que cumprisse o propósito de Deus. Ela, de maneira nenhuma, ela poderia criar Moisés no meio do povo hebreu. Moisés já era escolhido por Deus para cumprir o plano de Deus para com o povo egípcio. Ela coloca Moisés no cesto, Moisés desce o rio Nilo e, por ironia do destino, quem acha Moisés e acha graça de Moisés? A filha de Faraó. Moisés foi educado, assim, humanamente falando, da melhor maneira possível, dentro do palácio do rei. Mas ele não pertencia àquele local, Moisés não fazia parte daquele povo. Então, ele se sentia um peixe fora d'água. E a história nos conta que um dia acontece algo, ele precisa sair do Egito e Deus, lá fora do Egito, aparece para Moisés e fala: vai a Faraó e fala que eu sou o enviou. Então, Moisés foi a Faraó. Estou adiantando bem a história, temos uma programação extensa hoje, mas Moisés vai a Faraó e solicita a Faraó para libertar o coração de Faraó se endurece. Deus envia ao Egito 9 pragas, bem com 9. Deus envia ao Egito 9 pragas e o coração de Faraó foi endurecido. E aí a mão poderosa do Senhor se manifesta de maneira extraordinária, e agora nós podemos começar a entender o sentido da Páscoa. Quando Faraó endureceu o coração com 9 pragas anteriores, Deus manda a 10ª praga, que era a praga final. Era a praga mais dura, era o momento mais duro que o povo do Egito poderia passar, por uma cegueira de um líder que não queria deixar o povo de Deus partir. O argumento de Moisés era extremamente genuíno: não quero, deixa meu povo prestar culto ao nosso Deus. E Faraó, de coração endurecido, não deixava. Então Deus, com mão poderosa, vai dar instruções a Moisés. E nessa instrução, ele já fala com Moisés de forma clara: amanhã vocês vão sair do Egito. Prepara o povo, que amanhã vocês vão sair do Egito. E você vai preparar o povo vai celebrar de forma antecipada, porque amanhã o povo vai sair do Egito. Então, aquele povo que viu o Faraó de coração endurecido com 9 pragas, das mais diversas possíveis, que era assim, humanamente olhando, era impossível alguém não ver que existia um Deus maior assim daquilo, porque estavam acontecendo as mais diversas atrocidades no Egito, água se tornando em sangue, pragas de gafanhoto, praga de rãs, coisas que não aconteceram antes, estava acontecendo, e um líder de uma nação cegamente não enxergava isso como providência de Deus.
Mas a derradeira praga, Deus fala com Moisés: olha, prepara o povo, vocês vão, cada família vão pegar um cordeiro sem macro, cada família vai fazer a sua ceia, cada família vai sacrificar um cordeiro, vai passar o sangue desse cordeiro no umbral da porta. Para quê? Para sinalizar que a hora que eu passar, meia-noite, a hora que eu passar, a casa que tiver com o sangue do cordeiro na porta, eu vou passar sobre. Esse é o significado da palavra Páscoa no hebraico, o Pessach, que eu falei na minha. Eu vou passar sobre e vou livrar os primogênitos daquela casa. Mas a casa que não tiver marcada com esse sangue, eu vou matar o primogênito. Então, até dentro dos animais, até os seres humanos, eu vou matar todos os primogênitos, com exceção de quem estiver com o sangue do cordeiro no umbral da sua porta. E a minha pergunta para a igreja, para os irmãos individualmente: o sangue do cordeiro tem feito parte da sua vida? O sangue do cordeiro está no umbral da porta da sua casa? Você tem preparado a sua casa para que quando vier destruição, sob maneira, praga nenhuma atinja a sua casa? Como que nós fazemos isso hoje? É não dando brecha para o inimigo, pedindo a Deus discernimento para nos mostrar onde estão as brechas, onde estão as nossas falhas, onde nós precisamos tampar a brecha, para que o inimigo não consiga acertar-nos. Amém? Além dessa questão do sangue, o povo ainda teve orientações de fazer um pão sem fermento, pão sem fermento e ervas amargas. Cada elemento desse, nós vamos ver que a história do povo hebreu, relacionada às festas ordenadas por Deus, cada elemento era repleto de significado, mas nós não queremos nos ater ao significado de cada elemento, até para não termos tempo para isso, até para ser mais didático. Mas esses principais elementos, as ervas amargas, o que as ervas amargas iam simbolizar? Quando o povo estivesse comendo ervas amargas naquelas ceias, iam lembrar da amargura que eles sofriam, que eles estavam sofrendo na mão de Faraó. E o pão sem fermento, qual o significado do pão sem fermento? A pressa que Deus tinha de livrar aquele povo. O pão, todos sabem que um pão com fermento biológico natural, ele precisa de tempo para ele crescer. Então, como Deus estava com pressa, Deus orientou que eles comeriam o pão sem fermento. O fermento, nós vamos ver aí que ele, algumas vezes na Bíblia, ele vai simbolizar pecado, mas nós não vamos entrar nesse viés, nós vamos falar só da pressa de Deus. Deus, quando ele entra com providência a nosso favor, ele tem pressa de nos tirar do nosso cativeiro. Ele tem pressa. Então, fique pronto. Uma outra coisa que Deus orientou, que no momento que a família estivesse ceando aquele cordeiro que foi morto, a família tinha que estar pronta, calçadas, sandálias, cintos atados, porque tinha que estar pronto para ir. Porque a ordem viria para ir embora. Aí Deus não tinha, o Faraó já não tinha mais opção naquele momento, senão libertar o povo de Deus. Então nós vamos ver ali naquele momento o cordeiro simbolizando o livramento de vida dos primogênitos, ou seja, morreu um cordeiro no lugar do primogênito da casa, para que aquele primogênito pudesse ser libertado da escravidão do Egito. Então, no dia seguinte, todos conhecem a história, acredito que 100% da igreja conhece a história. Faraó dá a ordem a Moisés, pega seu povo e some do Egito. Como o povo já estava preparado, porque Deus tinha preparado o povo para aquele momento, o povo saiu apressadamente do Egito. Apressadamente do Egito. Voltando um pouquinho na noite anterior, por que daqueles elementos da erva amarga? E por que por que a gente precisa, por que nós, naquele momento,
o povo de Deus precisava daquela erva amarga, que às vezes, trazendo para o dia de hoje, nós esquecemos do que nos fez mal no nosso passado e nós queremos revisitar o passado. Nós vamos ver que à frente da história, o povo de Israel, em uma situação, eles vai a Moisés e lembra com saudade da cebola do Egito. No Egito nós tínhamos cebola. A gente olha para isso hoje, dentro com um olhar de, olha que absurdo. Mas será que nós não faremos da mesma forma? Eu acredito que faremos do mesmo jeito. Às vezes sentimos saudades de coisas boas que aconteceram em épocas muito ruins, mas a mente da gente anestesia e só foca no que naquele 1% de coisa boa, de um pensamento bom, de uma lembrança boa que aconteceu. E às vezes a gente lembra com saudade de época, às vezes lembra com saudade de um emprego anterior. Olha, naquele emprego eu tinha um tempo a mais de café, mas você está esquecendo que Deus te deu um emprego novo, com um salário melhor, com outros benefícios, mas você está com saudade do tempo de café lá no primeiro emprego. Eu estou exemplificando só para os irmãos entenderem que às vezes Deus te tira de situações extremamente complexas, te permite viver o novo e você fica com saudosismos. Quantas vezes eu vejo, assim, cada um sabe do seu sofrimento, mas quantas vezes eu vejo alguns irmãos de maneira isolada, pensando em coisas boas que acontecem no Brasil, e pensando, eu vou voltar por causa disso. E esquece de todo o outro contexto que te fez estar aqui. Entenderam? Então, é necessário esses simbolismos que a Páscoa tem, para que o povo se lembre que foi amargo. Mas era amargo para lembrar que foi sofrido, que foi de dor. Então, que você lembre do seu passado, que isso não seja um guia para o seu futuro, mas que você se lembre que Deus te libertou do seu passado, o quão ruim era o seu passado e o quanto Deus tem te dado vitória nos dias de hoje. Amém? Então nós vamos ver para frente que o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, vai no deserto e Deus dá ordem. Todos os anos vocês celebrarão a Páscoa do mesmo jeito, contando a história para os filhos de vocês. Os filhos de vocês, mesmo os que nasceram no deserto, têm que entender como que foi que eu tirei vocês como que eu tirei vocês do Egito. Os filhos de vocês têm que entender essa história para eles, replicar essa história dos filhos. E nós vamos ver que no deserto, o povo peregrinou no deserto 40 anos, mas celebraram a Páscoa todos os anos no deserto. E o mais interessante, que a palavra de Deus lá em Êxodo, na história do povo de Deus no deserto, quando esse povo já tinha crescido, só na história paralela, só do Egito saíram 2 milhões, né? A história paralela conta que saíram 2 milhões de pessoas do Egito. Então imagina 2 milhões de pessoas no deserto. Isso tinha que ter uma organização, então funcionavam como uma grande cidade. E nem todas as pessoas estavam prontas a participar da celebração da Páscoa no momento adequado. E até isso Deus era misericordioso, porque as pessoas que eram consideradas impuras, imundas, elas tinham uma oportunidade de participar da Páscoa no mês sequente. Isso está no livro de Êxodo, elas tinham essa oportunidade de participar. Isso mostrando que a misericórdia de Deus está à nossa disposição. Ela nos alcança até quando nós entendemos que nós estamos inimigos, que nós não estamos preparados para participar de uma celebração como essa de hoje. A misericórdia de Deus nos alcança e nos mostra que não é por nossos méritos. Nós temos a oportunidade de nos santificar e de estar aqui pronto para
participar de um momento desse, como o momento de hoje. Avançando na história, nós vamos ver que o povo de Israel é levado em cativeiro e não podiam mais sacrificar cordeiros, tinham que comemorar a Páscoa dentro de nações que eram extremamente pagãs. E quando Israel é liberta de novo desses cativeiros, nós vamos ver que os cativeiros de Israel foi Deus permitindo para ajustar a conduta, para mostrar ao povo que eles estavam no caminho errado. Mas nós vamos ver que no decorrer da história veio reis reformadores como Josias e Ezequias primeiro, Josias depois, e eles retomaram a Páscoa. Ezequias teve um papel importante na unificação dos reinos, e Josias teve um papel importante também, o rei Josias teve um papel importante também em mostrar a grandiosidade que aquele evento deveria ter. E nós vamos ver que o povo de Deus sempre foi sendo preparado na Páscoa, e a Páscoa apontava para a vinda do Messias. Profetas como Isaías apontava para o Messias que viria, o cordeiro que teria levado mudo ao matadouro. Jeremias aponta para uma nova aliança, e eis que vem o nascimento do Messias. Jesus Cristo, que a lei cresceu durante sua vida, ele foi preparado, cumpriu a lei, indo às festas da Páscoa em Jerusalém. Nós vamos ver que na história de Jesus, em um determinado momento, os pais se perdem. Quando vão encontrar ele de volta, ele estava dentro do templo, discutindo com doutores a respeito da lei e impressionando as pessoas. Então Jesus foi preparado e ele cumpria a lei, ele cumpria o rito da Páscoa. Caminhando um pouco adiante, quando o ministério de Jesus começa, que ele é batizado, João fala, já aponta para Jesus também como cordeiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, na primeira Páscoa que Jesus Cristo participa, nós vamos ver ele purificando o templo. Ele entra no templo, expulsa do templo as pessoas que tinham intenções equivocadas do templo. Quando ele entra no templo, topa com pessoas fazendo comércio na casa de Deus, algo que era para o povo se santificar, tinha muita gente tirando proveito disso e monopolizando. Nós vamos ver em registros paralelos que alguns monopolizavam. O sacrifício só pode ser prestado pelo cordeiro da fazenda de fulano de tal. Só vai ser, o sacrifício só pode ser com o cordeiro. Então o povo ia para o templo, comprava um cordeiro ali no templo e sacrificava, sendo que a ordem de Deus era um pouquinho diferente disso, era para cada família entregar, pegar o cordeiro sem mácula, e abrindo um pouco o leque para a história paralela, tinha que pegar um cordeiro sem defeitos, esse cordeiro simbolizando Jesus, que morreu sem pecados por nós. Era um cordeiro sem defeitos. A criança, o pai entregava esse cordeiro para a criança da casa. Essa criança ficava responsável por cuidar do cordeiro por 5 dias. Esse cordeiro virava quase um animal de estimação para aquela criança, e no 5º dia a criança entregava aquele cordeiro para o pai sacrificar aquele cordeiro. Na nossa mente, às vezes, a gente não entende bem como, parece meio que absurdo. Como que a gente vai tirar um animal de estimação, quase que de estimação de uma criança, porque a criança, certamente, como uma criança de menos de 10 anos de idade, pegaria amor de uma forma muito rápida a um animal, e aí ele tinha que entregar aquele cordeiro para ser sacrificado, e aqueles cordeiros morriam em substituição
remissão aos pecados daquela família. Para que haja remissão de pecado, precisava que tivesse derramamento de sangue inocente. Então, a gente acha meio absurdo, mas Jesus fez a mesma coisa por nós. Nós todos pecamos, nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. Jesus vem como ovelha muda levada ao matador e morre por nossos pecados. Então, continuando a falar sobre o ministério de Jesus, ele, nesse primeiro ano, ele purificou o templo. No segundo ano, já não há um registro dele dentro de Jerusalém, no momento da festa da Páscoa, mas mostra ele na preparação, quando ele, próximo da Páscoa, a Bíblia cita isso de forma muito clara, ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vê que havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão de 5.000 homens, e a história nos explica, a história paralela nos explica que essa multidão provavelmente estariam a caminho de Jerusalém para a celebração da Páscoa. E quando Jesus multiplica o pão para aquelas pessoas, ele já dá continuidade ao que ele fez lá na primeira Páscoa. Na primeira Páscoa ele purificou, naquela segunda Páscoa ele fala com aquele povo que estava indo para a Páscoa: eu sou o pão da vida. Jesus se coloca como o pão da vida naquela segunda Páscoa. E indo para a terceira Páscoa no ministério de Jesus, essa é muito mais conhecida por nós cristãos. Jesus reúne os seus discípulos e fala: há muito tempo eu estava ansioso por estar nessa Páscoa com vocês. Muito tempo eu estava ansioso, porque ele sabia que seria a última Páscoa dele e que ali se cumpriria o que estava escrito nos profetas Isaías e Jeremias. Ele sabia que a profecia de Zacarias, todas essas profecias seriam cumpridas ali naquele momento. Jesus Cristo prepara a ceia e no momento da ceia ele volta a falar. Na celebração até então era a Páscoa, ele fala: esse pão é a minha carne. E quando ele pega o cálice, quando ele pega o vinho no momento da ceia, ele fala: essa é a nova aliança do meu corpo, fazendo referência ao que Jeremias já tinha falado. Jeremias já tinha profetizado que essa nova aliança viria. Então Jesus naquele momento estava ressignificando a Páscoa e ele deixou uma recomendação: fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. E ele, mais uma afirmação dele, ele fala que até o dia da volta dele, até que nós estivéssemos com ele, ele não mais participaria daquela celebração. Então, os irmãos podem imaginar a saudade que Jesus está de participar desse momento que nós hoje temos o privilégio de participar em memória dele. Amém? Então, no dia seguinte, exatamente no horário que era previsto para sacrifício dos cordeiros na Páscoa, Jesus Cristo é condenado e morre na cruz. Exatamente, coincidência não, é a concretização do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo morre e coisas extraordinárias passam a acontecer naquele momento. Há tremor de terra e dentro do templo o véu se rasga de alto a baixo, tirando a separação que havia entre Deus e os homens. Somente o sacerdote podia uma vez por mês, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. E Jesus, quando ele morre na cruz, o véu rasga de cima a baixo, mostrando para nós que hoje nós temos acesso direto ao Pai e não precisamos de intermediário. Porque Cristo
a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E vive está. Esse é o motivo que nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e participarmos da Páscoa como ele nos ordenou. Amém? Eu gostaria de louvar a Deus com a igreja. Eu vou pegar o violão, louvar a Deus com a igreja, mas eu gostaria de ouvir a igreja louvando a Deus